Olá, boa tarde, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar em seu coração. E quero chamar sua atenção para uma pequena reflexão concernente à palavra de Deus, e tenho certeza que vai falar ao seu coração, como também falou o meu coração, né? Lá no livro de Atos, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 5, que fala sobre Pedro sendo libertado milagrosamente da prisão. Então vamos acompanhar a leitura. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Versículo 5. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. A igreja orava intensamente a Deus por ele. Senhor, nós nos colocamos em Tua presença, te agradecemos por Tua bondade, por Tua misericórdia. Que o Senhor continue com as Tuas mãos de misericórdia sobre nossas vidas, a vida da Tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, a igreja até hoje sofre. A igreja tem sofrido constantemente em nossos dias. E haja visto que a própria palavra de Deus, ela nos mostra justamente aqui, justamente o que está acontecendo dentro do contexto atual. O texto aqui fala que o rei Herodes, para satisfazer o povo judeu, mata Tiago. E o texto do versículo 3 do capítulo 12 fala que, vendo que isso agradava aos judeus. Então você vê que o que tem acontecido é que muitas das vezes o próprio poder público tem tentado desmoralizar o evangelho, aqueles que pregam, aqueles que caminham. Olha o que o texto fala. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também mais alguns, inclusive Pedro. E ele o mandou para o cárcere, uma escolta muito bem armada, muito bem preparada, e falou, olha, se ele fugir, vocês vão pagar com a sua própria vida. Mas o que nos chama a atenção aqui é que hoje nós não podemos parar de orar. Não devemos deixar de orar. Os irmãos veem que o versículo 5 fala que Pedro na prisão, detido na prisão, mas o que acontecia? A igreja não parava de orar. A igreja não parava de orar. Embora, irmãos,
os cristãos sejam perseguidos, alguns até mortos, mesmo assim o plano de Deus prevalece. Com tanto trabalho para Pedro executar, Deus o retirou de uma situação perigosa e que não faz parte do seu plano com a maior facilidade. Talvez o povo não sabia mais o que fazer, a quem recorrer, porque Herodes estava com o desejo de morte. Ele queria acabar, ele queria aniquilar todos aqueles que professavam Cristo. E hoje também nós passamos por uma situação dessa. A perseguição, graças a Deus no Brasil nós não estamos sofrendo ainda, mas há uma perseguição muito grande. E o texto nos fala que ninguém imaginava, nem próprio Pedro imaginava, nem próprio os discípulos acreditavam que isso iria acontecer. Irmãos, muitas das vezes precisamos acabar com alguns costumes. O que aconteceu? A igreja se reuniu em casa, a igreja se reuniu nas suas salas, nos seus quartos e começaram a orar. E o que aconteceu? Deus entra com providência. Interessante que Deus está sempre cuidando de nós. Deus cuidou de Pedro, Deus cuidou de Paulo, Deus cuidou de Silas, Deus cuidou de Jacó e Deus cuida de nós também. O Senhor é capaz de gestos miraculosos, tais como fazer correntes saltar de um prisioneiro, deter guardas, abrir portões de ferro, e seu poder controla os seres humanos, bem como, com tudo que eles constroem para se sentirem seguros. Uma escolta, 4 soldados preparados, não foram suficientes para o poder de Deus. E nós vemos aqui que nessa segunda libertação de Pedro, a intercessão da igreja tem um grande papel. Muitos crentes se reuniram em uma casa para orar em favor de Pedro, mesmo sem ter consciência, e isso acontece conosco, do poder da oração. Nós precisamos orar. Quanto mais nós orarmos, mais o poder de Deus irá se manifestar. Quanto mais nós buscarmos a Deus, mais Deus se demonstrará que Ele é Deus para nós. E foi justamente isso que aconteceu. E é interessante que eles orando por Pedro lá na cadeia, orando para que Deus tomasse uma providência, Pedro, quando é liberto, aparece na porta, não acreditam que seja de fato ele. Em resposta às orações sinceras da igreja, Deus poupa Pedro das maiores perseguições, sofrimento, e liberta para dar prosseguimento ao quê? Ao seu trabalho. É isso que Deus quer fazer conosco. Você, meu irmão, você, minha irmã, você tem algo específico. Deus conta com você, Deus conta comigo, Deus está contando com a igreja. Se nós clamarmos, se nós buscarmos, se nós nos colocarmos diante do Senhor, Deus irá fazer proeza. É isso que ele fala, que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter, se arrepender dos seus maus caminhos, com certeza ele irá fazer coisas tremendas em nosso meio. Mas nós precisamos crer. Nós não podemos abrir mão desta aliança. De noite para o dia, Pedro teve uma mudança radical. Da noite para o dia, é o que Deus quer fazer conosco. É o que Deus quer fazer com você. Basta nós nos colocarmos diante dele. Deus tem algo na sua vida para ser feito. Deus tem algo na minha vida para ser feito.
Deus tem algo na vida da igreja para ser feito. Basta nós entendermos o propósito de Deus e a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe. Que a igreja possa viver, como diz aqui no versículo 5. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. É isso que nós precisamos. É isso que nós necessitamos, a igreja orar. Então, irmão, vamos estar orando, agradecendo a Deus, porque é isso que Deus quer. Porque se nós não orarmos, nós não vamos ver a manifestação de Deus sobre nossas vidas. Muita oração, muito poder. Pouca oração, nenhum poder. Que Deus nos abençoe e te guarde em nome de Jesus.